Olá, estamos de volta com nossa série de estudos da lição da Escola Sabatina sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, salvação pela fé somente. E nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 10, intitulada Filhos da Promessa. É o capítulo 9 de Romanos. Na semana passada estudamos o capítulo 8. Como eu lhe disse, um capítulo extraordinário. O meu capítulo favorito da Bíblia. Começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. Nenhuma separação do amor de Deus. É a solução que Paulo apresenta para aquele conflito, aquela luta de Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 24. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu me esforço, mas eu caio. O que vai ser de mim? Podemos exclamar como Paulo em desespero: miserável homem que sou, quem vai me livrar desta natureza pecaminosa? O problema descrito em Romanos 7, 14 a 25 é a luta do crente com sua natureza pecaminosa. São os pecados involuntários que nós cometemos ao longo da vida. Qual é a solução? A solução é Romanos 8. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Com sua vida santa, Ele condenou o pecado. Com sua morte na cruz, Ele pagou a penalidade do pecado. E se nós o aceitamos pela fé, nenhuma condenação. Apenas uma certeza de que estamos salvos, perdoados em Cristo Jesus. Gememos ainda. Há dias, há momentos em que temos que nos prostrar diante de Deus, às vezes em desespero, por causa de deslizes, de pecados que não queríamos cometer, mas cometemos por causa da natureza pecaminosa, do pecado que existe em nós. Um dia, diz Paulo, um dia, Deus vai transformar o nosso corpo. Nós aguardamos pela redenção do corpo, onde não só o ser humano, mas toda a criação, que geme e suporta angústias, até agora, por causa do pecado. Um dia, tudo isto vai passar. Seremos transformados e apareceremos na beleza do Senhor nosso Deus. Enquanto este dia não chegue, confie em Deus. Confie em Jesus, o seu Salvador, o nosso Salvador. Nada no mundo, ninguém será capaz de nos condenar ou nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 9, o apóstolo Paulo muda completamente o tom da sua abordagem. Na verdade, os capítulos 9 a 11 formam quase que uma unidade, em que o apóstolo vai lidar com o problema dos judeus. Que problema é este? É o fato de que muitos judeus não estavam aceitando o Evangelho, a Jesus como seu Salvador pessoal. Já nos dias de Paulo, o número dos gentios conversos estava superando o número dos judeus crentes em Cristo Jesus. E isto poderia levantar algumas inquietações, algumas dúvidas acerca do plano de Deus. O plano de Deus em ter escolhido Israel deu certo? Falhou? Como fica? Como não fica? E o apóstolo Paulo, um judeu, ele escreve estes capítulos e nós vamos ver nesses capítulos uma profunda angústia, uma profunda preocupação para com os seus irmãos na carne, os seus compatriotas, os judeus. Capítulo 9, versículos 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, diz ele, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. E então vem a sua declaração. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Esta declaração de Paulo nos lembra aquela experiência de Moisés em Êxodo capítulo 32, quando o povo de Israel se envolveu
naquele ato de idolatria com o bezerro de ouro, enquanto Moisés se achava com Deus no Monte Sinai, e Moisés intercedeu pelo povo. Pediu para ser riscado do livro da vida, caso Deus não estivesse disposto a perdoar os israelitas. Paulo exclama praticamente a mesma coisa. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Nos versículos 4 a 5, o apóstolo Paulo apresenta o fato de que os judeus poderiam facilmente aceitar o Evangelho. Eles já estavam bem mais adiantados em sua experiência com Deus, em seu conhecimento acerca dos planos de Deus, do que os gentios. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Era a única coisa que faltava para eles, era a aceitação de Jesus como o Messias prometido, o Messias de Israel, aquele que viria para morrer e futuramente para reinar. Eles tinham toda uma história com Deus. A vida dos patriarcas, as revelações de Deus por intermédio de Moisés, toda a história da teocracia, as alianças, as promessas, os profetas, as escrituras. Faltava apenas a aceitação de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, como eu disse, já nos dias de Paulo, a maioria dos judeus estava rejeitando o Evangelho. E eles estavam sendo superados numericamente na igreja, na comunidade de fé, pelos gentios. Isto poderia levantar uma dúvida. Será que o plano de Deus falhou? E é exatamente sobre isto que ele fala nos versículos 6 a 13. Será que ao escolher Israel, Deus cometeu algum equívoco? Notem os versículos 6 a 8, onde Paulo diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ele rejeita esta ideia de que o plano de Deus para com Israel não deu certo, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. O problema não é o plano de Deus, o problema é que nem todos os israelitas, os judeus, se mostraram fiéis à sua herança. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. O simples fato de eles serem descendentes de Abraão segundo a carne não lhes garantia a salvação. Assim como Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, Ismael, outro segundo a promessa, Isaque. O simples fato de alguém ser descendente de Abraão segundo a carne não é suficiente para que lhe garanta a promessa. Versículo 3. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, se vários judeus, quem sabe a maioria dos judeus nos dias de Paulo não estavam aceitando o Evangelho, não é que o plano de Deus falhou. Nem todos os descendentes de Abraão, segundo a carne, são, de fato, herdeiros da promessa. Recebem, de fato, a promessa. Nós temos aqui o contraste, portanto, entre os filhos segundo a carne e os filhos segundo a promessa. É o contraste entre Ismael e Isaque, entre o mais velho e o mais novo. Esaú e Jacó, o mais velho e o mais novo. Judeus e gentios, os mais velhos, os judeus, aqueles que já tinham uma história com Deus, e os mais novos, os gentios. É a ênfase de Paulo neste capítulo. Foi assim com Isaque, que era o mais novo. Foi assim com Jacó, que era o mais novo. Foi assim com os gentios, que eram os mais novos. Estava sendo assim com os gentios. Mas nem por isto o plano de Deus falhou. Deus pode trabalhar com o primogênito ou pode trabalhar com o mais novo. Ele pode trabalhar com Esaú ou com Jacó, com Ismael ou com Isaque, com os judeus ou com os gentios. Na verdade, Deus trabalha com aqueles que aceitam participar de seu plano,
que aceitam a sua vontade e se submetem ao seu plano soberano. Se isto estava acontecendo com os judeus, não era problema do plano de Deus. A culpa não era o plano de Deus. O problema era os judeus que, infelizmente, estavam rejeitando o Evangelho. Nos versículos 14 a 18, Paulo insiste neste ponto. Se porventura algum judeu se perder, não é culpa de Deus. Não é o plano de Deus que deu errado. Ele não pode salvar aqueles que rejeitam a sua graça. Deus não pode salvar aqueles que rejeitam a sua graça. A despeito de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, de toda a sua soberania, Deus não pode salvar aqueles que voluntariamente, espontaneamente, rejeitam a sua graça, mesmo que seja Israel. Mesmo que tenha toda aquela história, toda aquela herança. Se rejeita a graça, não pode haver salvação. Nos versículos 19 a 29, o apóstolo Paulo vai falar sobre a soberania de Deus. Errou Deus ao escolher a Israel? Este é o tema recorrente deste capítulo 9. Errou Deus ao escolher a Israel? Notem a pergunta retórica de Paulo nos versículos 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o oleiro perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Qual é a ideia de Paulo nestes versículos? A ideia é, quem somos nós para questionar as ações de Deus? Deus escolheu Israel e da parte de Deus ele fez tudo. Que mais se poderia fazer a minha vinha? Pergunta Deus por intermédio do profeta Isaías, capítulo 5 de Isaías. Que mais se poderia fazer? Deus fez tudo. O fato de Israel, ou muitos de Israel, não escolherem, rejeitarem o Evangelho, não é culpa de Deus. E quem somos nós para questionar a Deus por causa disto? É como o barro querendo questionar as ações do oleiro. Mesmo que o Israel nacional haja falhado, o fato de haver um remanescente é suficiente para vindicar as ações de Deus na história, na vida do povo de Israel. Versículo 27, o apóstolo Paulo declara, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quantidade é importante. Deus gostaria que todos se salvassem. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Diz Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 11. Cristo morreu por todos, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Mas, infelizmente, nem todos o aceitam. Deus respeita o livre-arbítrio humano. E a despeito de haver escolhido Israel e de tudo aquilo que Deus fizera por Israel, Deus respeitaria a decisão, a escolha daqueles que estavam rejeitando o Evangelho. Mas um remanescente seria salvo. Um remanescente seria salvo. E notem, o próprio fato de Paulo, um judeu, estar entre os salvos, haver sido alcançado pelo Evangelho, já era suficiente para Paulo afirmar que o plano de Deus não falhara. Ele diz isso no capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. A conversão de Paulo era uma evidência de que Deus não rejeitou Israel e de que o seu plano para com Israel não falhara. Mas, é claro, havia muito mais além do próprio apóstolo Paulo. Muitos outros judeus, embora a maioria talvez estivesse rejeitando. Nos versículos 24 a 26 e depois versículo 29, o apóstolo desenvolve um pouco mais esta ideia. Ele fala que Deus chamou, Deus tem um povo, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O plano de Deus não falhou, só porque muitos de Israel estavam rejeitando o Evangelho. Havia um remanescente
E havia um povo, mesmo que não fosse formado única e exclusivamente por judeus, mesmo que houvesse gentios. Na verdade, esta é a verdadeira descendência de Abraão, aquele que tem a fé de Abraão e não necessariamente aquele que é descendente segundo a carne. Versículo 25, assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E finalmente, versículo 26, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui Deus trabalha com aquela experiência dramática vivida pelo profeta Oséias, que foi chamado por Deus para tomar uma esposa dentre as prostitutas e ter filhos com ela. E um de seus filhos se chamaria não meu povo. Outro filho se chamaria meu povo. Assim é a experiência de Deus com o seu povo. Alguns não são seu povo. Alguns o rejeitam. Alguns rejeitam a oferta do Evangelho. Isto não faz com que o plano de Deus tenha falhado. Isto não torna as atividades de Deus equivocadas ao longo da história, porque há um descendente, há um remanescente. No caso dos gentios, que não eram povo, agora são povo. E há um remanescente de Israel. Versículo 29, como disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Desapareceriam completamente. Mas Deus deixou uma descendência. Há fiéis entre os judeus. Deus não rejeitou Israel. E há fiéis entre os gentios. E um novo povo começa a ser formado. Um novo povo, com judeus e com gentios. Ambos unidos pela graça, unidos pelo Evangelho. Nos versículos 30 a 33, o apóstolo Paulo explica o que aconteceu com Israel. O porquê que Israel acabou falhando. O Israel nacional. Muitos dentre os judeus, não todos, como diz Paulo. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre de fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Pergunta Paulo. A razão, infelizmente, é muito simples. Porque não decorreu da fé. E sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui está o problema. Os judeus buscavam justiça. Ao longo de toda a sua história, muitos se esforçaram para alcançar um estado de harmonia e paz com Deus. Mas eles acabaram o fazendo de modo errado, se concentrando na lei, nas atividades culticas, nos sacrifícios, nas cerimônias do templo, no cumprimento formal, legalista da lei. Nada disto pode trazer salvação. Nada disto pode trazer harmonia entre o ser humano e Deus, devolver a harmonia. O cumprimento da lei pode nos fazer pessoas melhores. O cumprimento de cerimônias pode fazer com que nós pareçamos pessoas boas, religiosas. Mas isto não é o bastante para restaurar a harmonia entre a criatura e o Criador, por causa de algo chamado pecado. O pecado é mais forte, é um poder muito mais forte do que qualquer de nossos esforços, por melhores que sejam, por mais religiosos que pareçam. É por isso que não há nada que possamos fazer para a nossa salvação. E é por isso que Israel falhou, ou muitos de Israel falharam. O próprio apóstolo Paulo era, antes da sua conversão, um daqueles que procurava ser perfeito diante de Deus, mediante o cumprimento da lei. E ele se considerava irrepreensível. Filipenses capítulo 3. Há muitos assim ainda hoje, que buscam restaurar as suas relações com Deus, buscam restaurar sua harmonia com Deus, buscam estar em paz com Deus, por meio de suas próprias obras, por meio de seus próprios esforços.
esforços humanos, atos humanos de justiça, por melhores que sejam, não passam de trapos de imundícia aos olhos de Deus. Uma fonte contaminada não pode produzir senão água contaminada. Foi assim com Israel, será assim com qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar. Somente Cristo pode nos reaproximar. Somente Cristo pode restaurar a harmonia entre criatura e Criador. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Israel falhou. Muitos dentre os judeus falharam. Mas o plano de Deus não falhou. Há um remanescente. Há um remanescente de Israel, que agora é unido a alguém que não era povo, os gentios. Deus tem um povo, e este povo, por mais que seja pequeno, é uma evidência concreta, visível, de que o plano de Deus está dando certo. Deus respeita o seu livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio. E por fim o versículo 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. É claro que a referência aqui é a Jesus Cristo. Lá no final do versículo 32, Paulo, se referindo ao fracasso de muitos de Israel, ele declarou: tropeçaram na pedra de tropeço. Tudo gira em torno de Cristo. Cristo pode ser a pedra angular, o fundamento daquele que tem fé, ou a pedra de tropeço daquele que o rejeita. O que é Cristo para você? O que é Cristo para mim? Nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio, este dom extraordinário que Deus nos deu, para aceitarmos a sua oferta extraordinária, maravilhosa, de graça, por meio de Cristo Jesus. Aceitarmos o Evangelho, nos submetermos à justiça que vem de Deus, em vez de querer construir nossa própria justiça por míseros atos ou esforços humanos. Deus nos abençoe, para que nós não venhamos a tropeçar na pedra de tropeço, para que Cristo seja para nós um fundamento, o alicerce de uma vida transformada, o alicerce de uma experiência de fé com Ele. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Esperamos revê-lo na próxima semana.